Como eu tô com bastante tempo, por causa do corona hoje, apesar que tem coisa pra fazer mais um videozinho que é a parte de simbologia. Se a gente deve interpretar o livro de Apocalipse literalmente ou simbolicamente. Por mais que pareça óbvio que o livro precisa ser interpretado simbolicamente, muitas pessoas levam ela literalmente. Por quê? Quando tem, por exemplo, os testemunhos de Jeová, os 144 mil serão as únicas pessoas que vão pro céu. Não. Tem gente que leva, então, pensando que cada pessoa vai ter uma marca da besta na cara. Não. E muito simbologia, por exemplo, a mulher que seduz. Eles vão. Tem gente que realmente tá achando que é reencarnação de Jezabel, gente. Não. A gente precisa primeiro entender que a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o livro de Apocalipse como simbólico, ou simbólico no sentido símbolos, para não levar literal. Deixa eu refazer minha frase. Toda a simbologia que está no livro de Apocalipse não tente levar literal, exceto uma outra coisa. Por exemplo, os 7 candelabros geralmente se refere à igreja. As outras coisas, a gente precisa pegar o símbolo deles, geralmente está no Antigo Testamento. Então, principalmente com números, a gente precisa entender isso. Por exemplo, o leão, a mulher, o dragão, essas coisas a gente vai ver aos poucos que não é a literal, não é pra ser falado que realmente vai ter um dragão andando por aí e que isso que João quis falar. Não, não vai ser isso. A primeira parte, o primeiro capítulo, principalmente na parte 1, desculpa, no verso 1, quase deixei minha Bíblia cair, só um minuto, vou abrir aqui. Apocalipse 1, ele já começa a revelação de Jesus Cristo que deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Primeiro ele fala uma revelação, ele fala que Deus que mostrou para ele fala a respeito das coisas que vão acontecer, surgir, e ele usa a palavra semaino, que quer dizer praticamente símbolos. Aqui eles traduzem como as coisas que devem acontecer, mostrar, eles não realmente falam. Eles mostram notificar ao servo, eles não traduzem. Mas essa palavra semaino, se você olhar ela no grego, ela é usada bastante com a ideia de simbologia. Então, pelo fato de que ele introduz já o primeiro capítulo, falando essas são as revelações, são a simbologia, símbolos daquilo que Deus está querendo falar, daquilo que Deus vai revelar. O paralelo dele está em Daniel. Eu vou abrir aqui rapidinho. Eu não tinha, na verdade, planejado olhar através de Daniel, mas eu acho que se faz necessário. Daniel 2, 28 usa a mesma ideia. Mas há um Deus no céu, o qual se revela, de novo revelação, pois fez saber ao rei Nabucodonosor que há de fazer nos últimos dias. De novo, ele mostrou os últimos tempos. O seu sonho e as visões de tua cabeça que estavam no teu leito são essas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram pensamentos do que há de ser depois disso. De novo, simbologia e revelação. Aquele que, pois, revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não para que haja em mim, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da sua mente. E aí no verso 45 ele usa de novo a mesma conclusão. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, e bronze, o barro, e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber, ele usa de novo na Septuaginta, no grego da Septuaginta, que é uma versão do Antigo Testamento em grego, fez ao Senhor saber o que há de ser futuramente, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. De novo, como eu falei, ele usa muito o Antigo Testamento, a gente precisa muito atento a isso. Por isso, por causa que essa estrutura gramatical e essa estrutura literária é praticamente idêntica ao de Daniel, e ele usa bastante essa referência da revelação, porque Daniel também é um livro semi-apocalíptico, tem uma parte apocalíptica.
A gente precisa entender que essas palavras que ele usa o indica já o conteúdo do livro, são símbolos. Então ela não deve ser usado de uma forma tão literal. E aí que vem a questão em que a gente precisa entender de números. Existem 3 números que são bastante usados em Apocalipse, que é o 4, o 7 e o 12. Eles não devem ser interpretados como uma ideia literal. Por exemplo, 7 selos, os 7 candelabros, e esse 777, quando a gente está vendo isso, a gente precisa interpretar que quer dizer plenitude. Por exemplo, quando ele já inicia falando dos 7 espíritos, tem gente que acha que tem 7 espíritos rodeando Deus, que tem 7 Espíritos Santos. Não, ele está falando da plenitude. E porque ele usa o número 7, ele está querendo falar de algo completo, de algo que vai acontecer. Por exemplo, quando ele usa os 7 selos e as 7 pragas e tudo isso, não é que vai acontecer necessariamente 7 vezes. Então tem gente que está contando a praga, a febre amarela é praga 1, a coronavírus é número 2. Não, ele está falando que de uma certa forma esse julgamento e essa sequência de tribulação seria algo completo da ordem divina. E ele quer dizer, na verdade, a plenitude do julgamento de Deus na Terra. Então a gente precisa entender que essa simbologia, esses números não são para serem tomados literais. E infelizmente algumas pessoas ficam procurando daí esses acontecimentos. Se a gente for olhar todas as desgraças que aconteceu no mundo, eu acho que seria o que Jesus falou, 70 vezes 7, né? Muito mais que a gente consegue imaginar. 4 também quer dar uma ideia de plenitude. A gente vê que as tribos de Israel foram divididas em 4, por 4 cantos cardeais, né? Norte, sul e tal. E na Bíblia, o número 4 se refere a algo universal. Então, por isso que quando a gente vê o número 4 e os 4 ventos, os 4 espíritos que saem pela terra, a gente não precisa entender que são literalmente 4. A gente precisa entender que ela foi de uma forma universal, que ela englobou o mundo inteiro. E ao mesmo tempo com o número 12. Assim como tem o número 12 e as 12 tribos de Israel. E não é só são esses números, porque tem o número 10, que representa os 10 mandamentos, também quer dizer algo completo, perfeito. A gente precisa entender que a sequência desses números também. Por exemplo, se eu tenho ali 144 pessoas que estão no trono, a gente precisa multiplicar os números e ver que número dá. Outra coisa, 666, o número da besta. Gente, 7 é o número de perfeição. Qual o número que vem antes? 6. E por isso que o número da besta é 6. Porque ele tenta. Lembra que 3 também quer dizer plenitude. Então ele tenta e não é perfeito. Ele nunca será. Por isso que são 3 vezes o número 6, porque 7 é o número de Deus e 6 é o número da besta. E ele tenta, ele nunca é perfeito, ele nunca será. Ele nunca chegará à plenitude, ele nunca chegará ao domínio completo. E por isso que tem esses números. E a gente precisa estudar essas coisas em contexto, não para que a gente chegue e fale para as pessoas, ei, sabe o que quer dizer o significa o número da besta? Mas para que a gente possa entender o que a Bíblia está querendo falar, qual é a teologia. E nesse caso dos números, a gente vai entender que Deus está falando que ele está cumprindo o propósito dele, que tudo que ele faz nessa luta entre o bem e o mal que está acontecendo, Deus está no controle. A simbologia dos números é para indicar e reforçar a plenitude e a soberania de Deus. É para indicar que, independente do que aconteça, Deus está em perfeito controle. E a repetição desses números é para mostrar que nada é acidental, que nada está acontecendo por acaso. Então, por isso que ele usa esses números, ele repete esses números justamente para reforçar isso. E como uma última nota, por que então usar o Apocalipse, o gênero apocalíptico, tanto em Daniel e quanto outros livros que a gente pode ver no Antigo Testamento e um pouquinho, na verdade, eu acho que em Judas, mas principalmente no Apocalipse de João. Lembre-se que tanto em Isaías 6, em Mateus 13, Jesus usa em Mateus 13 a referência de Isaías 6, de que vendo não vejam, que ouvindo não ouçam, e para que não sejam curados por ele. Na verdade, eu acho que é melhor eu abrir a referência, apesar que tem pouco tempo.
Sempre tem essas referências em mente e depois eu esqueço eles. Acontece. E verso 10 diz: Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: Por que falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Aí ele fala, usa a referência de Isaías. A ideia é, o gênero apocalíptico foi sempre uma forma de chamar a atenção. A simbologia, a forma bem, como é que eu diria, não é colorida, mas a forma bem, não é bruta também. A forma que a simbologia chama a nossa atenção, a forma que o gênero apocalíptico e também as parábolas nos atraem a atenção é justamente para nos trazer uma reação. Ou você obedece, ou você lê o gênero apocalíptico e pensa que loucura é essa e joga fora. Mesma coisa acontece com as parábolas. Jesus falava por parábolas porque para as pessoas que tinham fome e sede dele, aumentariam o desejo e elas entenderiam mais do reino. E elas teriam esperança. Mas para aqueles que estão se perdendo, o que Jesus fala, até o que tem será tirado. Então, o pouco entendimento que ela tinha vai ser tirado e ela será julgada. Então, o gênero apocalíptico, ela chama a atenção, ela usa palavras e símbolos difíceis, parecem difíceis, mas não são. A gente vai entender um pouco mais, de entender porque ela quer dizer para a igreja, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa simbologia é para despertar a atenção das pessoas, é para despertar o zelo e o compromisso. O que acontece é que Deus usa desses símbolos e desses gêneros literários para chamar a atenção do que se fosse uma simples palavra, um simples sermão. É para realmente instigar na pessoa a curiosidade, o desejo e a vontade de buscar mais de Deus, de entender mais de Deus. Mas se a pessoa não quer nada com Deus, ela vai olhar isso e vai pensar Apocalipse, nossa, que coisa de louco, quem é que acredita nessa bobagem? E essa é a intenção. Assim como as parábolas foram também para endurecer o coração daqueles que não querem a Cristo e para abençoar aqueles que querem. Então, que a gente possa explorar um pouco mais sobre o gênero Apocalipse e ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Deus abençoe.